Olha, Paulo, tem muitas coisas aí, né? A primeira é a seguinte: o Brasil passou a Itália em números absolutos, e isso foi muito explorado pelos corona lovers, né? Por aqueles que, de alguma forma, torcem pelo pior só para poder atacar o governo federal. O que é estranho. Primeiro, porque qualquer análise séria tem que levar em consideração o número relativo, né? A população do Brasil é 210 milhões, a Itália é 60 milhões. O Brasil teve, em termos de morte por milhão de habitantes, 2 vezes menos do que os Estados Unidos, cujo presidente Trump andou criticando a situação brasileira, e 3,5 vezes menos do que a Itália, né? Então, o primeiro ponto é esse. Segundo é que tem muita diferença regional. Mais de 9 mil casos dos 30 e poucos mil no Brasil foram em São Paulo apenas. E o Rio é o segundo, os 2 lugares que tiveram carnaval e que tem mais densidade e tudo mais. Enquanto que Minas Gerais e os estados do Sul têm outra situação. Então é preciso explicar, identificar os problemas. Além disso, nós temos a questão, por exemplo, dos erros em São Paulo. O rodízio, há algumas semanas atrás, que pode explicar parte desse aumento, jogou milhares de pessoas a mais nos transportes públicos, se aglomerando, né? Isso é outra coisa que foi apontada e o prefeito Bruno Covas Tucano ignorou, né? Nós temos também agora as manifestações, que muita gente está defendendo e já esqueceu, então, da importância do isolamento, que mostra que há um duplo padrão aí. Temos também uma possibilidade de carrego estatístico. Algumas dessas mortes que estão sendo contabilizadas agora são reparos de mortes anteriores que fizeram os testes e tudo mais. Temos algumas suspeitas, e isso vai ter que ser investigado à frente, de casos, por exemplo, de morte que são super notificações. Eu, por exemplo, soube de um caso, né, ninguém me contou, eu que soube, né, de uma pessoa com mais de 90 anos, obesa, Alzheimer, foi internada sem Covid, né, e no óbito quiseram colocar no hospital Covid. Aparente é que não deixou, porque tem questão de pressão de plano de saúde, porque o Covid, pandemia, tem algumas ressalvas e tudo mais. Tudo isso tem que ser investigado, né? Agora, não quer dizer que o quadro não seja ruim. É ruim. Agora, o quadro em Manaus, por exemplo, no Amazonas, ele já era terrível sem pandemia. A pandemia, como sempre lembra o nosso colega Augusto Nunes, ela escancarou um problema existente. Ela não inventou, ela não trouxe o problema, né? Se a gente for começar a cavucar o que acontece nas regiões pobres do Brasil, em termos de enterro e tudo mais, é algo chocante para a elite da bolha, né? Para a turma cosmopolita do Beautiful People. Então, infelizmente, essa é a realidade. Esse é o quadro em que estamos vivendo. Agora, que tem muita exploração política dessa pandemia, isso não há mais a menor sombra de dúvidas.